Primeiro, agradecer o convite do professor Pedro. Foi uma honra e um orgulho para mim ter sido seu orientando. Uma honra e um orgulho também estar do lado do professor Jean. Me deu aula na graduação e também no mestrado. Professora Beatriz, professor Muniz. Tem 5 anos que eu não trato de história, né? Então, é um desafio estar na mesa aqui com quem está, de fato, atuando na história. Eu já fui para política social, enfim, estou um pouco distante do tema, mas ir a Cuba é viver a história ali, né, em cada passo que você dá naquele país. E aí, quando o professor soube, viu as fotos que eu estava em Cuba, ele falou assim: Michael, vamos fazer uma mesa, quero que você traga o relato e tal. Fiz uma síntese para ele uma síntese muito pessoal, do que eu presenciei, do que eu vi, do que eu achava, e aí ele bolou esse momento aqui para eu trazer a experiência do que eu vivenciei lá. Muita gente achou loucura, né, porque eu fui passar o carnaval em Cuba, então, assim, tanto a minha família quanto os amigos falaram, não, sério? E aí, para piorar, a gente já tinha comprado a passagem no ano passado, eu e mais 3 amigos, começou a acontecer tudo isso, né, enfim... as loucuras do Trump, né, com o Nicolás Maduro, e aí a crise do combustível, e quanto mais a viagem se aproximava, a situação piorava, só vinha notícia ruim de Cuba, e todo mundo achou uma loucura a gente ir para lá mesmo assim. Se nós fôssemos canadenses, por exemplo, a gente não teria ido, né? Mas enfim, conseguimos chegar e passar esses 10 dias lá. A ideia era a gente ir em Santa Clara, visitar o Mausoléu do Che, ir em Cienfuegos também, mas por conta da crise do combustível a gente não conseguiu fazer esse trajeto. Então a gente fez Havana, mais tempo em Havana, e 4 dias, 3 dias e meio em Varadero, que é um destino, enfim, praias caribenhas, resort, é uma outra pegada, né, de Cuba. Mas também um destino fundamental para se conhecer e entender. Então conseguimos chegar no aeroporto, fizemos, enfim, todo aquele processo mais burocrático do que em outros países, lá em Cuba, mas é engraçado que as pessoas, os agentes são todos novos, assim, parece vocês que estão na graduação. De verdade, assim, você via a galera, todos os agentes são muito novos ali, parecia que o mais velho tinha 25 anos. E isso não foi só no aeroporto, mas também em todos os lugares que a gente passava, que tinham agentes policiais ou agentes das forças militares de Cuba. Todos eram muito novos. Os militares, por exemplo, a gente ficou hospedado em Casablanca, que é do outro lado de Havana, é uma área militar, e aí também foi uma escolha estratégica, porque a área militar, ela não está só onde estão residentes os militares, famílias de militares, ela tem sofrido menos nos apagões. Então, nós ficamos praticamente 6 dias nesse bairro, em Casablanca. A gente optou, inclusive, a gente foi para Varadero, voltou para passar mais 2 dias em Havana. Antes de voltar, a gente optou por continuar no mesmo lugar. Não teve nenhum momento em que teve um apagão lá no lugar onde a gente estava hospedado. Eles chamam de hostel, né? Hostal, e só tinha gente hospedado no lugar, né? Então, em nenhum momento teve apagão ali. Mas nas ruas desse bairro, sim. Era um poste com luz, 3, 4 postes sem luz. E andamos muito por Havana. Então, assim, obviamente, quem vai a Cuba, entendendo todo o processo, né, de bloqueio econômico, tudo que Cuba tem vivenciado há muitos anos, e que tem se deteriorado com a ascensão do Trump, né, com a volta do Trump ao poder, a gente entende a situação de escassez que o país vive. E aí a gente teve a experiência de tentar conversar o máximo possível com as pessoas, né, em Cuba, com as pessoas dos lugares onde a gente ia, com as pessoas que estavam trabalhando. Primeiro que Havana, principalmente Havana Vieja, é uma situação muito triste quando você imagina, todos os prédios históricos, tudo que aquele lugar viveu, principalmente pós-revolução cubana, e hoje a escassez é muito mais grave, muito mais grave. As pessoas na rua, infelizmente, né, veem que você fala outro idioma, então elas pedem ajuda, pedem alimento, pedem remédio. Os restaurantes, muitos deles fechados, hotéis fechados, restaurantes mais clássicos, como por exemplo a Bodeguita del Medio, só tem acesso turista, né, inclusive fica com segurança para impedir que pessoas cubanas se aproximem. Os valores estão muito altos. E você tem pequenos outros bares e restaurantes
onde os cubanos frequentam, né? Mas são muito poucos abertos, muito poucos, principalmente nos centros históricos, né? Então, assim, o processo de escassez em Cuba, ele se intensificou muito e piorou mais ainda. Ele já estava intenso, mas piorou mais ainda depois do bloqueio do petróleo, da chegada de petróleo a Cuba. Vou contar um episódio, por exemplo, de um motorista que ficou conosco. Um dia a gente marcou um horário com ele chegou 3 horas depois do horário combinado e explicou a situação, né? O neto dele estava passando mal, foram receitado prednisona, que é um remédio que a gente compra em qualquer farmácia aqui, né? E ele não conseguia encontrar esse remédio em nenhum lugar em Havana, conseguiu no mercado paralelo por $6. $6 é um preço muito alto para a gente, numa cartela de prednisona, principalmente para eles. Então, assim, coisas básicas como remédio, eles têm dificuldade de encontrar. Então, esse processo de escassez tem gerado um processo de insatisfação também da população cubana. Eles sabem da questão do bloqueio econômico, mas há uma satisfação também com o próprio regime. É muito difícil as pessoas declararem isso, mas a gente conseguiu ter a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão insatisfeitas. Porque assim, a gente também Canel é o primeiro presidente que não vivenciou a Revolução Cubana, né? Que não fez parte do processo revolucionário. Então há uma diferença também de identificação do povo cubano com o seu próprio presidente, com quem hoje compõe o governo cubano. Então, por exemplo, tive uma criança que se aproximou de mim, andando por Havana VR, enfim, falando da situação, e eu fui fazendo perguntas, e aí ele foi falando, a minha escola é essa aqui, eu não tenho mesa para a gente sentar, a gente não tem material. E aí ele começou a falar mal do presidente. Falou, o governo cubano recebe doação, parte dessa doação é extraviada, a gente não recebe diretamente, enfim, há uma satisfação generalizada. Um outro ponto desde a pandemia, né, Cuba piorou o turismo em Cuba, né? A situação de Cuba se degradou muito pós-pandemia. Em 2021 foi aberta a possibilidade de empresas privadas, né, para cidadãos cubanos, pequenas e médias empresas. Então a gente vê alguns pequenos mercadinhos e alguns pequenos negócios de cubanos que funcionam por conta da importação de familiares que estão fora de Cuba. Então, ou que mandam dólar para lá de alguma maneira, ou que mandam os produtos importados para lá. Uma outra curiosidade é ver carros 0 km, Mercedes, carros de 400, BYD. Então a gente parava às vezes no sinal, tinha um Cadillac, mas tinha um BYD 2025. Mercedes, BMW, muitos carros zero. E aí a gente conversou com um desses motoristas de Cadillac, perguntando como é que esses carros chegam aqui, né? Então quem tem, por exemplo, família em Miami, eles conseguem importar esse carro que é comprado lá mais barato e pagam uma taxa de importação para o governo cubano, né, que às vezes é 2, 3 vezes maior do que o valor do carro. Mas não é um preço tão alto para quem está, enfim, em Cuba, para quem tem família em Cuba. Então, Cuba perdeu, se eu não me engano, 1 milhão da sua população desde a pandemia para cá, acho que desde 2021 para cá. E aí esses mercados privados que foram concedidos pelo governo cubano, essa possibilidade de importação de determinados produtos, acabaram gerando uma intensificação da desigualdade dentro de Cuba, né? Dentro do próprio país. O que tem gerado, inclusive, uma insatisfação, além da escassez, uma insatisfação para essa população que não tem familiar fora, para essa população que não tem mecanismos e instrumentos de ter rendas alternativas para, enfim, manter uma qualidade de vida melhor, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem um familiar que mora nos Estados Unidos, que consegue importar um carro para ele, e ele trabalha lá em Cuba com isso, né, com turismo, ele consegue ter uma renda maior do que aqueles, por exemplo, que não têm esse acesso. Só para exemplificar, por exemplo, o nosso hostel, o valor que a gente pagou por uma pessoa que estava em Nova Jersey, a gente não pagou para quem estava em Cuba. E aí você tinha 4 pessoas trabalhando lá, todas elas com formação superior, sociólogo, economista, historiador, e só tinha gente no lugar, né? Então, o valor total, por exemplo, dos 6 dias que nós ficamos lá, deu $2.000. Esses $2.000 era dividido entre esses 4 funcionários, e obviamente o dono daquele espaço ficou com o maior valor, né?
Tanto que o valor foi destinado para Nova Jersey. E o carro, inclusive, que fez o trajeto com a gente era dessa pessoa, né, que está nos Estados Unidos, a casa é dele, que está nos Estados Unidos, e os cubanos estão lá trabalhando para ele. Ele, obviamente, é cubano, mas está nos Estados Unidos. E aí vou trazer a experiência de varadeiro, por exemplo. Varadeiro só circula dólar. Peso cubano não circula em varadeiro. Então, o taxista, o cocotáxi, qualquer tipo de serviço no varadeiro é feito em dólar. Se você vai comprar uma cerveja num bar, essa cerveja é cobrada em dólar. Você não consegue usar o peso cubano em varadeiro, que é um destino exclusivamente turístico. É um distrito, né, de Matanzas. A gente conheceu Matanzas também, visitamos Matanzas, que já é uma cidade que tem uma característica ali parecida com Havana, né? Mas Varadeiro são resorts, muitos resorts fechados, muitos hotéis fechados, restaurantes fechados. Nós conversamos com a gerente do hotel onde nós ficamos, né? E a maior parte das pessoas que estavam lá nesse hotel eram ou chinesas ou russas e algumas canadenses, mas a maioria são chineses e russos. Em Havana também, você via muitos grupos de chineses e de pessoas russas visitando Havana. E aí, conversando com ela, ela falou, olha, a gente tem a expectativa de que haja uma conversa, haja um entendimento com o governo estadunidense, sobretudo para uma abertura gradual de capital externo aqui. E aí, ontem, eu vi uma notícia, né, de que o governo cubano vai abrir os investimentos para cidadãos cubanos, um investimento que já tem existido, né, mínimo, né, pequeno, mas o governo cubano decidiu abrir para os cubanos que estão no exterior e fazerem investimentos na construção civil, enfim, outros tipos de investimentos maiores na ilha de Cuba, como uma forma de tentar ali dar uma sinalização, né? Mas, enfim, a gente não sabe o que vai ser, né? Os sinais são os piores possíveis, porque esse modelo, né, de transição é um modelo que cria traumas e talvez a gente possa ter uma situação muito pior. Não dá, enquanto historiador, para a gente especular, né, o que vai acontecer, mas os sinais não são os melhores, né? O que Trump tem apostado, né, em sufocar a ilha, né, com a questão dos apagões, com a questão dos combustíveis, fazer com que a população se insurja, né? A gente teve um pequeno movimento, que não sabemos também a veracidade dele, né, de um ataque que aconteceu na sede do Partido Comunista, numa cidade mais distante de Havana. Então a gente não sabe se aquilo ali é real ou não, se aquilo foi provocado ou não. Mas a aposta dele é na insatisfação da população, que infelizmente existe, né? Nas conversas que a gente teve vivenciando, ela existe, mas obviamente que a população não quer que Trump faça com Cuba o que ele fez com a Venezuela e o que ele está fazendo, por exemplo, com o Irã. Mas, enfim, a infraestrutura de Cuba está muito debilitada, óbvio, né? O país sofre um bloqueio há muito tempo, então ela não tem tecnologia e infraestrutura, inclusive para fazer a própria manutenção. Tem alguns trechos em Havana que os túneis que foram construídos no governo sob investimento estadunidense, que eles passam embaixo da água, né? A gente não vê isso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, vários trechos de Havana, a Bahia entra num canal e aí para você atravessar é uma rodovia submersa. E aí o motorista que estava dirigindo para a gente falou, eu tenho muito medo de passar por aqui, porque eu não confio na manutenção. Tem mais de 60 anos que isso foi construído. Em vários trechos de Havana são assim. E aí a gente vê uma discrepância, por exemplo, no hotel Eurostar, numa avenida principal ali de Havana, super moderno, e infelizmente você vê diversas construções, de fato assim, partes do que se vê em Havana, principalmente em frente ao Malecão, são cenários similares aos cenários de guerra, assim. Prédios que caíram, prédios que não têm manutenção. Então, assim, esse é o cenário que a gente vê em Havana. Quem vai sem entender o que o Cuba sofre um bloqueio econômico há muitos anos, não tem a percepção de que esse país sofre a tirania dos Estados Unidos e como outros países sofreram e estão sofrendo hoje. Mas é muito incerto o destino de Cuba, o que vai acontecer com Cuba, mas é certo que há uma insatisfação da população, um aumento, não sei se foi alguém falou aqui, um aumento da insegurança, porque quando você tem um aumento da desigualdade social, você tem também um aumento dessa insegurança interna. A gente viu lugares com câmeras, com placas, lugares principalmente que recebem somente turista. Um amigo nosso passou mal, por exemplo, e a gente foi tentar um atendimento médico, a gente teve dificuldade, mesmo que tenha alas lá só para turista,
conversando, aí para fechar, né, a gente parou num bar onde tinha alguns cubanos, fizemos amizade, ficamos conversando, e aí um amigo nosso falou sobre essa questão da saúde pública, né, porque a educação e a saúde em Cuba sempre foi muito exemplo pra gente, né, e aí ele falou, você passa mal, você vai no médico, e aí o médico diz que você está com uma virose, te receita uma dipirona e tal. E aí a pessoa falou assim pra gente, aqui é igual, a diferença é que não tem a dipirona. Então, assim, a gente espera muito que... E é um povo muito caloroso, é um povo muito amoroso, que ama o Brasil. E é muito engraçado, né? Porque eles amam o presidente Lula. Então, eu sou petista, né? Então, sempre tinha muito orgulho quando alguém reconhecia a gente e falava do Lula. É isso. Desejo muito que o povo de Cuba se recupere dessa situação. Não da maneira como os Estados Unidos estão tentando fazer. É um país muito bonito. E a gente decidiu ir no momento em que talvez quem deixe para ir ano que vem não consiga ver Cuba da forma como está hoje, né? Então, por isso que a gente decidiu ir no Carnaval, que era um momento onde a gente tinha mais dias livres, e no momento em que a gente conseguiu conhecer Cuba com o regime atual e no modelo atual. É isso, gente. Obrigado. Muito interessante esse relato de experiência lá, né, na perspectiva, no olhar de um turista, né? E é interessante notar, só uma breve observação, né, que o turismo é uma das grandes apostas, né, do governo cubano no pós-União Soviética, né, após ali o período especial, a década de 90, quando Cuba vive uma série de restrições, uma série de dificuldades advindas, né, da perda de um parceiro fundamental, que era a União Soviética, que fazia uma espécie de comércio, né, digamos assim, em preços fora do mercado, né? A União Soviética fornecia petróleo abaixo do preço internacional, comprava açúcar e outros produtos cubanos, né, tabaco e derivados, né, acima do valor de mercado, né, e isso sustentava um pouco ali, digamos assim, um certo padrão de vida em Cuba. E uma das apostas do governo cubano, no pós-90, é justamente o turismo, né? E aí com grupos europeus e tudo mais, resorts, como o Michael muito bem falou, hotéis, etc. Tem um livro muito interessante, né? Quem tiver interesse, curiosidade, recomendo muito a leitura, do Fernando Moraes, que escreveu também A Ilha, né? Um relato sobre a experiência, a visita que ele teve ali ao país no pós-revolução. Ele escreveu Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que relata justamente o trabalho, a ação de alguns espiões cubanos, né, na comunidade dos cubano-americanos na Flórida, né, que organizavam ataques terroristas na década de 90 em Cuba, metralhavam hotéis, lançavam cartazes com propaganda anticastrista e tudo mais, né, eles tentavam justamente boicotar essa linha, digamos assim, de desenvolvimento de Cuba, e esses espiões cubanos, sim, digamos assim, conseguiram se infiltrar, né, nessas células dos cubano-americanos que organizavam essas ações terroristas em Cuba para tentar evitar ou prevenir o governo cubano sobre essas ações. Depois foram pegos, descobertos, mas são considerados heróis lá em Cuba, né? E conforme o Michael muito bem falou, com a pandemia a coisa, né, realmente entrou numa situação muito delicada, porque, digamos assim, o fluxo de turistas para a ilha diminuir, e isso restringe bastante uma das fontes fundamentais, digamos, de recursos de um país que tem muita escassez de recursos, né, como é Cuba, enfim, num momento delicado como aquele.